Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, da Geração Editorial. E o subtítulo é assim, né? Vida, genocídio e 60 mil mortes no maior hospício do Brasil. Então é uma história real, na verdade, é um texto jornalístico sobre o Hospital Colônia, né, de Barbacena, que foi um hospício na cidade de Barbacena, no sul de Minas. Esse Hospital Colônia de Barbacena era um hospício em que aconteciam muitas atrocidades, atrocidades mesmo, né? Inclusive por isso que esse livro se chama Holocausto Brasileiro, porque foi isso mesmo, né? 60 mil mortos durante esse tempo todo, um verdadeiro holocausto. E esse hospital, ele tinha, assim, condições subhumanas, sabe, assim. As pessoas primeiro eram colocadas lá dentro, 70% dos pacientes não tinham qualquer problema mental, ou seja, eles eram jogados lá dentro por motivos aleatórios, né? Alguns pela polícia, né, que ou eram encontrados roubando alguma coisa, ou sei lá, na rua, eram jogados lá dentro. Alguns familiares jogavam as pessoas lá dentro também, porque teve um cara que colocou a mulher porque ele queria morar com a amante. Então, um jeito de se livrar da mulher foi pondo ela, internando ela no colônia. Um garoto que era jovem ainda, adolescente, a mãe dele internou ele porque ele era muito calado, muito recluso, não gostava de brincar com os outros meninos, então ele era diferente. E a mãe dele colocou ele lá, né, pra... Nesse caso, não foi nem por crueldade da parte dela, porque ela desconhecia. Foi meio na ignorância, né, de não saber entender a diferença, né, de ver que esse menino tinha uma personalidade diferente, mas que, enfim, provavelmente não havia nada de errado com ele, mas a mãe dele achou por bem colocá-lo lá, né. Tem vários depoimentos, né, histórias de pessoas que passaram a maior parte da vida delas internada nesse hospital. É muito triste, né? É chocante esse livro. É um livro pesado, realmente, porque tudo aqui é verdade, sabe? Então, nesse Hospital Colônia, ele tinha muito mais pacientes do que o lugar podia suportar. Então, os leitos foram substituídos por capim, então as pessoas dormiam no capim. Elas perdiam toda a identidade delas no momento que elas chegavam lá, né? Porque os homens tinham a cabeça raspada, todos eles perdiam as suas roupas, os seus sapatos, e andavam com um uniforme azul, que eles chamavam de azulão, né, um macacão, mas na maior parte do tempo, né, quando esses uniformes iam lavar, porque eles só tinham um, eles ficavam nus mesmo, ou vestidos em trapos, né, então esse era como eles ficavam lá dentro. Eles iam pra lá num trem que eles chamavam de trem de doido, né, porque era um trem só de ida, um trem que ia passando pelas cidades, ia levando o povo, e a última estação era essa, que chegava no Colônia e não tinha mais volta, né? Então era nesse trem que chegavam os pacientes. E lá dentro a situação era muito precária, né? A comida era algo semelhante à lavagem para porcos, né? Que nem foi dito mesmo nessas palavras por um jornalista que foi lá, eu não me lembro o ano, talvez nos anos 60, para fazer algumas fotos, enfim. Ou seja, a comida era tudo misturada porque era proibido ter garfo e faca lá dentro. Muitas vezes eles ficavam com fome e acabavam comendo ratos. Tem uma história de uma mulher que come um pombo vivo. Eles também bebiam água do esgoto, né? Passavam o esgoto no pátio e daí eles acabavam tomando água de lá também. Assim, é uma situação pior que precária, sabe? Não tem nem palavras para dizer. E aí conta, né, as atrocidades que aconteciam nesse lugar, né? Por exemplo, tinham as celas escuras e úmidas que às vezes os internos que eram mais agressivos, entre aspas, eles colocavam nessas celas. Existia o tratamento de eletrochoque, que é uma terapia, né? Era mais usada antigamente, mas aqui era utilizado como tortura, sabe? Indiscriminadamente, sem anestésico algum, e as pessoas eram escolhidas aleatoriamente, apenas para fazer experimentos, sabe? Para ver, será que, né, fulaninho fica mais calmo se usar o eletrochoque? Muitos acabavam morrendo nesses eletrochoques, porque eram feitos assim, sem qualquer cuidado, né? Enfim, então é muito chocante, tem várias histórias, inclusive de crianças que foram para esse lugar e que não conhecem outra realidade, sabe? Só viveram aquilo na vida deles. E esse hospital, na verdade, ele era mantido pelo sistema político e também pela igreja. Ou seja, então a coisa era mais complicada, né? No sentido de alguém denunciar, porque os funcionários, quando iam para lá,
eles não esperavam que eles iam ver, entende? Muitos deles não saíram de lá, continuaram, alguns desistiram, né? Muitos, inclusive, desistiram porque não aguentaram ver todos os dias que eles viam, não poder falar, não poder denunciar. Outros tantos aguentaram silêncio por décadas, enfim, trabalhando lá, tentando ajudar como podiam, mas enfim, eles eram funcionários, eles tinham que cumprir o que era mandado, então eles tinham que fazer, né, o que tinha que ser feito. Muitas tentativas de denúncia não deram certo, chegou a sair inclusive em jornais assim do local, tal. E depois, quando essas denúncias foram ganhando mais força, inclusive com a presença de um psiquiatra italiano, enfim, aqui no livro detalha melhor, aí a coisa foi começando a mudar. No lugar também, nos terrenos do hospital anexos, foram feitas residências terapêuticas, porque muitos daqueles pacientes não tinham, né, de fato, problemas mentais na entrada, né, do Colônia, né, quando eles foram internados, mas com a vida lá dentro eles já foram impossibilitados de voltar para a sociedade, muitos não tinham mais família ou não podiam mais, por algum motivo, voltar para as famílias. E aí, o que fazer com essas pessoas, né? Então, tinha essas residências terapêuticas, muitos passaram a morar lá, então, nos depoimentos fala também uma coisa meio chocante, quando eles descobrem ou redescobrem a vida fora do hospital, né? Então, assim, eles viveram pelados, descalços, de repente descobrem que existem sapatos, né? Que eles podem comprar sapatos, né? Porque o governo passou a oferecer um subsídio para eles, enfim, então eles podem comprar sapatos, eles podem, sei lá, acender e apagar as luzes quando eles querem, sabe? Não é mais imposto pelos funcionários, então há o horário de apagar as luzes, enfim, tudo, sabe? Eles puderam ter as coisas deles, né? Muitas das pessoas tiveram bonecas, né? Já depois de velhas, né? Mesmo porque na infância elas não tiveram aquilo, né? Elas não brincaram, muitas falam disso mesmo, que lá no hospital elas se lembram de tudo, menos de ter brincado, muitas sofreram violência também. Muitas mulheres engravidaram lá dentro também do hospital de outros pacientes, mas elas tiveram os bebês tirados delas, e aí tem muitas histórias, né, nesse sentido, de internas que esperam e que buscam os filhos, sabe? Esperam encontrar os filhos até o último momento. Então, assim, tem muitas histórias tristes, e é pra pensar mesmo. Afinal de contas, é um livro que choca também pelo fato da maioria das pessoas desconhecer, sabe? É uma história que, tudo bem, esse lugar começou a funcionar em 1903, lá no começo do século XX. Mas ele durou até praticamente a virada aqui do século, sabe? E quem sabia disso? Ninguém sabia disso, sabe? Recentemente, né, por coincidência, na época que eu tava lendo esse livro, eu vi uma notícia na internet, acho que foi na Globo.com, não me lembro, falando, né, do hospital de Barbacena, mas assim, eu passei a minha vida inteira sem saber disso, e aquilo tava acontecendo quando eu nasci, ainda acontecia, sabe, as atrocidades que estavam escritas aqui, muitas mortes aconteciam, teve uma época que era assim, a média era de 16 mortos por dia. E o que eles começaram a fazer? Eles começaram a vender esses cadáveres para as universidades de medicina, sabe? Então criou-se aí um tráfico ilegal de cadáveres. E, assim, são coisas muito chocantes, né? Coisas que a gente não sabe e a gente fica se perguntando, poxa, como é que eu não sabia disso? Como é que o Brasil não sabe disso, sabe? Do jeito que deveria, né, assim, amplamente. Então é um livro que vale a pena ser lido, sabe? Apesar dele ser meio pesado mesmo, exige certo estômago por parte de algumas pessoas, né? Eu imagino que tem gente mais sensível, outras menos. Mas enfim, são histórias tristes e fazem refletir, mas eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler, porque é uma história que precisa, sabe? Ser espalhada, sabe? As pessoas precisam tomar conhecimento do que aconteceu, porque isso aconteceu no nosso país, foram brasileiros que fizeram isso aqui, sabe? Essas atrocidades, então, enfim, como é que esse tipo de coisa pode acontecer, sabe? E não digo nem ainda hoje, mas eu digo pode acontecer no sentido de como um ser humano pode fazer essas coisas, né? Isso é muito pra se pensar, sabe? E na verdade eu li esse livro porque no teatro esse semestre a gente vai trabalhar com essas histórias, né? Então a nossa montagem na verdade vai ser inspirada neste livro
e também nos contos do Guimarães Rosa, do livro Primeiras Histórias, porque alguns contos de lá ele escreveu inspirado mesmo nesse hospital de Barbacena. Então, assim, tá sendo um trabalho um pouquinho pesado, eu diria, né, de ler tudo isso e tal, e meio que transformar isso em alguma coisa poética e pra ser mostrada, sabe? É um trabalho um pouco difícil, sim, é um trabalho que requer muito da gente, assim, em todos os sentidos, dá uma estafa psicológica às vezes, sabe? Porque as histórias que estão aqui são histórias muito pesadas, né, muito sombrias, então de repente, não sei, então de repente demora, né, a vir o fator poético da coisa, né, como transformar isso, mas enfim. É um livro que eu gostei demais, sabe? Eu sempre digo que eu gosto, assim, de temas pesados e tudo mais. Geralmente os livros que eu mais gosto são esses que vão ou pra uma reflexão muito intensa, assim, sabe? De questionamento mesmo do ser humano, e geralmente com uma visão pessimista, ou temas bem pesados, polêmicos e tal. Esse aqui é uma história real, né? Como eu disse, o tema é pesado, mas porque é uma história real, ele foi pesado pra mim de um jeito diferente. Eu gostei muito do livro, claro que eu tive aquela sensação de choque em alguns momentos, mas eu não conseguia parar de ler, sabe? A linguagem é muito fluida, porque é um texto jornalístico mesmo, e você saber que tudo aquilo aconteceu, eu acho que aquilo também, né, te motiva a ler cada vez mais o livro, enfim. Eu gostei muito. E me surpreendo também que eu não conhecia esse livro antes, nem essa história. Eu fiquei pensando, nossa, como assim, né? Então eu gostei muito de ter lido esse livro. E eu recomendo. Recomendo, sem restrições, justamente por causa disso. Porque é pesado, é difícil, mas é uma história que precisa ser contada, que as pessoas precisam saber. E é isso, eu gostaria de saber de vocês também. Queria saber quem já conhecia, porque é um livro recente, né, de 2013, então... Enfim, quero saber de vocês. Um beijão e até mais!